Fala, rapaziada do canal, mais um videozinho aí para compartilhar com vocês. Dessa vez eu pretendo falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o salário de motorista de caminhão aqui em Portugal. Às vezes o pessoal me pergunta: Juliano, quanto é que ganha, quanto é que não ganha? Quero ir para Portugal, quero vender a casa, o carro, a sogra. Quero ir para Portugal. Eu falo, calma, pessoal, calma. A sogra pode vender, agora a casa e o carro não vende ainda, por favor. Tô brincando. Um beijão para minha sogra, eu amo a minha sogra. Esse é o primeiro assunto que o pessoal me pergunta bastante a respeito do salário. Eu vou falar quanto que eu ganho aqui como motorista de caminhão. E o segundo é o porquê que eu tô querendo sair dessa empresa. Qual é o motivo de eu estar querendo sair? Inclusive, nesse momento, eu estou indo agora numa entrevista de emprego. Recebi uma ligação de manhã, eu estou de férias, e recebi uma ligação de manhã. E eu vou ali na entrevista agora. E vou falar para vocês sobre esses assuntos. Começar pelo o motivo de eu estar querendo sair da empresa. Pessoal, como vocês devem imaginar, todo o trabalho tem seus pontos positivos, né? E os negativos que a gente coloca numa balança e aí depois decide, né? Se vale a pena, se é bom, se não é pra gente. Aquilo que é bom pra mim não é bom pra vocês, aquilo que é bom pra vocês não, talvez não seja pra mim. Mas quais são os pontos positivos? É uma empresa que fica pertinho da minha casa, fica a menos de 6 km aqui de casa. A empresa é muito boa, uma empresa de tradição já de muitos anos aqui em Portugal, paga certinho, paga sempre em dia. O diretor da empresa muito acessível, sempre as coisas, tudo que eu precisei. Tudo o que eu precisei até hoje, se bem que eu não precisei de muita coisa, mas tudo que eu pedi para ele sempre estava disposto a ajudar e fazer o que está no alcance dele, né? Paga sempre certinho, não atrasa o pagamento, isso é muito importante, porque existe muito caloteiro aqui, como em qualquer lugar, né? Muito caloteiro. A empresa que eu trabalhei, na empresa do Internacional, estou até hoje para receber 2.000 euros. Até hoje para ver a cor do dinheiro. E agora eles entraram em falência, eu nunca mais vou ver esse dinheiro. Então são bastante pontos positivos, sabe, da empresa. O horário, um horário muito bom. Normalmente, não é sempre, mas normalmente eu estou cedo em casa. E isso conta muito, né? Só que qual que é o ponto negativo, o principal ponto negativo que está me fazendo querer sair da empresa? É a segurança, pessoal. Segurança. Como vocês já viram nos outros vídeos aí, eu faço transporte de postes, né? Postes de grandes dimensões, muito peso. E por várias vezes eu sinto a minha vida realmente correndo um grande risco ali. Eu soube de uma história de um rapaz que perdeu a vida, arrebentou uma cinta, eles estavam carregando o poste, o poste arrebentou e caiu e esmagou ele. Isso mexeu bastante comigo, assim, sabe? Desde aquele dia que eu fiquei sabendo dessa história, vem mexendo bastante comigo, assim. Eu tô ponderando bastante a possibilidade de não continuar lá. Então esse é um dos motivos, não, talvez o único motivo que me faz querer sair dali, né? E procurar outra coisa, é essa questão da segurança. O caminhão, o semi-reboque, né, ali a galera que eles chamam aqui, a parte de trás, onde vai o poste, é muito velho, por mais que eles fazem manutenção, eles trocam isso, trocam aquilo, mas a própria estrutura já não comporta, sabe, aquela quantidade de peso e o tamanho do poste. Vocês já viram nos vídeos aí, quem não viu ainda, é só ver no canal. O poste fica mesmo aqui na minha direção, vai lá na frente. O poste, o maior que a gente leva é de 32 metros, ou seja, vai muito lá para frente. Além disso, a dificuldade também de transportar esses postes dentro das cidades pequenas. Às vezes o poste não entra, não passa nas curvas, é bem difícil fazer esse trabalho. Então eu tô, não que eu esteja procurando, enviando currículo, nada, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha ali na internet, algumas vagas, quando é uma coisinha boa assim eu envio, igual esse que eu enviei, que é para transportar carro, porta-carro. E esse é o motivo de eu estar pensando em sair. Eu vou ali na entrevista, depois eu vou dar um feedback para vocês de como foi, como não foi. Falar um pouquinho sobre isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre
Olha que coincidência, falando em porta-carro, tem um aqui. Tem um aqui. Esse tem seis carros. Falar um pouquinho sobre o salário. Pessoal, antes de falar sobre o salário, de quanto eu ganho, né, aqui, é bom ter em mente o seguinte. Logicamente, quanto mais tempo ficar fora de casa, mais a pessoa ganha. Ou seja, tem alguns níveis, né? O nacional, que é o que eu faço. Tem o ibérico, que ele chama ibérico, é aquele que faz Portugal e Espanha. Costuma ficar uma semana fora de casa. O nacional é o meu, que eu vou todos os dias para casa, né? Todos os dias eu vou para casa. De segunda a sexta. Tem nacional que não vai para casa. Todos os dias, às vezes tem que dormir fora, mas eu não. Eu todos os dias estou em casa. Tem o nacional, depois tem o ibérico, que eu falei, que normalmente a pessoa fica a semana toda fora de casa. E depois tem o internacional, que é o que eu comecei, que é o que mais ganha, que fica mais tempo fora de casa, né? Nacional, no meu caso, todos os dias em casa. Ibérico, normalmente sai na segunda e volta na sexta ou no sábado para casa. Internacional, aí varia de empresa para empresa, mas normalmente é 3 semanas fora e depois volta e fica 2, 3, 4 dias em casa fazendo a pausa, fazendo o descanso. Normalmente é isso. Nacional, varia entre 1.000 e 1.300, estou falando da categoria C mais E, que é o articulado, a carreta aí no Brasil. Nacional, 1.200 a 1.500, mais ou menos. Algumas empresas pagam mais, depois vai variar, né? O que eu estou falando é o que a gente tem ouvido aí, que é o mais ou menos, assim, a base. 1.200, 1.500, às vezes um pouquinho mais. Ibérico, 1.500 a 2.000. Depois o internacional, aí de 2.000 para cima, 2.500, depende se tu é primeiro ou segundo motorista, né? 2.500, 2.800. O porta-carros, que é esse que eu estou indo na entrevista agora, eu ouvi falar que é o que mais ganha. Eu conversei com o rapaz que ele disse, né? Não sei se é verdade, mas disse que ganha 3.800. Fica 10 dias fora e 3 aqui, descansando em Portugal. E esse é mais ou menos o salário aqui de motorista de caminhão, categoria C mais E, que é o articulado, que é o que mais paga, né? Depois tem a categoria C, que é o rígido, que eles falam, que não é articulado, o nome já diz, é um caminhãozinho rígido, 2 eixos, o que eles costumam falar no Brasil, que é truque, né? O truque. Daí é entre 1.000 e 1.300, dependendo. Claro, isso é só uma base, que nem eu falei, tem empresas que pagam mais e empresas que pagam menos. Esse é mais ou menos o salário. E aí vocês fazem as contas, ver se vale a pena, se não vale a pena, vim, não vim, ver se justifica, sair daí, vir pra cá. Cada um sabe das suas coisas, né? Eu costumo dizer isso. Aquilo aqui às vezes não é bom pra mim, pode ser bom pra vocês e vice-versa. E agora, quanto que eu ganho? O meu sai um pouquinho fora daquilo que eu falei no início, porque é um trabalho que como eu falei, um trabalho muito perigoso, né? Que é um dos motivos que eu quero sair. Então eles têm que pagar um pouquinho mais, porque senão ninguém quer ficar, ninguém fica. Tem pessoas que vão ali, trabalham um dia, inclusive agora o patrão está procurando, por enquanto está procurando um motorista. Se eu sair, vai estar precisando de 2 motoristas, né? Lógico. O pessoal trabalha um dia, vê o trabalho, vê a dificuldade, vê o peso, vê o risco e vai embora, não fica. E eu vou falar agora quanto que eu ganho. O meu salário é dividido assim. Eu tenho o meu salário base, que eles chamam aqui, que é 988 euros. Depois eu tenho 100 euros de isenção de horário, mais 100 euros, que supostamente é para poder trabalhar horas extras e não receber mais nada por isso. Mas no meu caso não se aplica muito, porque dificilmente eu trabalho mais do que o meu horário. Só às vezes quando é uma entrega muito longe ou quando o caminhão estraga, daí eu trabalho mais do que o meu horário, mas normalmente é horáriozinho normal. Às vezes até menos. Às vezes é meio-dia. Teve um dia que eu saí às 6 da manhã, quando era 10h30 da manhã eu estava em casa já. Mas voltando ao assunto. 988 de base, 100 euros de isenção de horário. Depois eu ganho 10 euros
10 euros e 10 cêntimos por dia de subsídio de alimentação, que vem num cartãozinho, que dá mais ou menos uns 200, depende dos dias trabalhados, né? Depende do mês, mas 240, 250 euros no cartão de alimentação, que eu posso usar só no restaurante, mercado e alguns postos de combustível aceita. E depois eu ganho 9 cêntimos cada quilômetro que eu rodo, 9 cêntimos, e depois 70 cêntimos cada tonelada que eu transporto. 70 cêntimos, exatamente. E depois eu recebo subsídio de férias e subsídio de Natal, que seria no Brasil o 13º, né? E as férias. Daí eu recebo, eles chamam de duodécimo. Eu recebo todos os meses esse valor. Eles pegam o valor de um ano, dividem por 12 e vão pagando isso por mês. Daí assim, quando é um mês cheio, em que o caminhão não estraga, dificilmente isso acontece. De eu trabalhar um mês cheio. Normalmente o caminhão estraga ou dá algum problema, mas enfim. Varia entre o mínimo que eu recebi foi 1.450, o mínimo, e o máximo foi 2.480. Então fica entre 1.450 e 2.480 foi o máximo. Aí tu me pergunta, mas tu acabou de falar que o nacional é até 1.500, 1.600. É como eu falei, pessoal, isso é uma base. Tem empresas que pagam mais e empresas que pagam menos. Como eu falei, esse valor eu recebo porque é um trabalho muito perigoso e que ninguém quer fazer, vamos dizer assim. A grosso modo é isso, trabalho que ninguém quer fazer. E aí, como eles precisam de motorista, eles têm que pagar um pouquinho mais. Do que normalmente eles pagam, né? Quando eu entrei, não tinha duas coisas. Não tinha esses 100 euros de isenção de horário e não tinha o subsídio de alimentação. Eles passaram a pagar depois que eu entrei, eles começaram a pagar sem a gente pedir, sem nada, eles começaram a pagar. Então, basicamente, é isso. Esse é o valor. Então, eu estou indo agora ali fazer essa entrevista e ver qual que é a proposta deles, o horário, essas coisas. E depois eu volto a fazer outro vídeo para falar para vocês se eu aceitei, se eu não aceitei, qual foi a proposta deles. Eu volto para falar isso para vocês. Beleza, galera? Não esqueçam, deixa aquele joinha, se inscreva no canal aí para acompanhar a nossa saga aqui em Portugal. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família, e até o próximo vídeo. Um abraço!